descarregou o cabelo. Ramones é punk? Porra! É mesmo? Os caras Não inventaram sabia, essa porra. É sério? Quer dizer, não foi bem eles, mas o que deu o nome, assim, foi... Então, contando essa história aí, eu estou aqui com um ser antológico, nascido e criado no berço do punk de São Paulo, Facada Chinaski, como sempre. Facada Chinaski 77, segue lá. Eu ia falar segue 77. Felipe Carvalho aqui, da editora Taverna do Rei, pra mostrar o quadrinho mais punk de 2026. Por que não dizer o mais punk de toda a década? Juquinha! Aplausos pra ele, aplausos pra ele. Edição, relançamento, reedição, nova edição, novo formato, novo acabamento, novo tudo. A única coisa que continua é a mesma história, o mesmo autor. Exatamente. Não sei se eu recomendo muito esse último ser que eu falei, mas isso daqui é ouro. perfeito. É ouro. Gente, vai estar passando aí imagens dessa edição linda. Pra Maravilhosa. cacete. Essa sobrecapa linducha e essa capa mais bonita ainda. Não, e a quarta capa aqui, absurdo. lindíssima também. Gente, isso daqui tá absurdo, vai aparecer mais umas novidades aí pra você, como por exemplo um brinde de pré-venda muito especial, que vai ser um chaveirinho, Exatamente. que todo mundo que adquirir o quadrinho no site ou na loja, tanto da editora Taverna do Rei, como da loja da Taverna do Rei, vai estar recebendo um chaveirinho. Então já sabe, né? Que se você ainda não tem, corre logo. Pré-venda na acessa Amazon, aí, não tem um chaveirinho. Deixa esse vídeo aqui tocando numa aba paralela. Exato. Corre no site da Taverna, garante seu Juquinho. E aí, eu vou trazer alguém que sabe muito mais do que eu pra falar e pra vender o peixe pra galera, pra fazer a galera que já tem a primeira edição comprar essa daqui. É lógico. Então, com vocês, o mestre, a lenda, Antônio Bandeiras, não, Max Andrade. É isso aí, meus amores. Estamos aqui com o homem, o criador da criatura, o criador do menino Juca. E aí, Facada, estamos felizes pela Nossa, eu pela particularmente chegada tô assim, desse... A gente nem imaginava, né? Menos de um ano atrás aí, quando a gente se encontrou lá na Bienal, a gente nem imaginava nem que eu ia estar aqui verdade, e muito menos que a gente ia relançar. Foi naquela Bienal que o Juquinha se esgotou, né? A gente fez uma edição pelo Catarse, no Juquinha, e ele era uma edição diferente, né? Ela tinha uma capa dura, né? Tinha era um outro projeto, uma outra ideia. E essa edição hoje em dia, ela tinha um preço, digamos assim, muito abaixo do que custa um livro dessa categoria, né? E aí, só que eu não queria deixar o Juquinha fora de estoque, então eu propus aí pro Felipe pra gente fazer uma versão do Juquinha que fosse uma espécie de edição econômica, né? Como que a gente consegue, 5 anos depois que o quadrinho foi lançado e esgotou, trazer ele de volta sem encarecer ele mais ainda e, na verdade, conseguindo abaixar o preço dele, né? É verdade. E aí foi de onde surgiu essa edição pocket, digamos assim. né? Exato. Não, e esse formato é trabalhado para caber na tua coleção aqui, né? Então, essa é a coleção de outra editora, né? A Marte, uma editora de Goiânia. E eu comecei a fazer esses quadrinhos 15x15, né? Uma coleção. E eu gosto muito desse formato, acho ele muito bonito, muito charmoso. Então a gente fez o livro do Juquinha de uma forma que ele tem o mesmo tamanho e ele combina com eles na lombada também. Vocês podem ver aqui, tem o mesmo tamanhozinho, né? Tem sido um esforço, o oposto do robô. Mas esses livros têm umas 150, 160 páginas. Enquanto o nosso Juquinha tem 272 páginas. Inclusive, essas são umas diferenças do material original, né? O Juquinha normal, ele tinha 16 páginas a menos, então a gente colocou 16 páginas extra com uma história nova, né, mais um epílogo e alguns outros materiais novos, né, algumas outras artes que foram feitas depois que o livro saiu. Mas aí, para quem não conhece, o que você diria para pessoa, para conquistar a pessoa, para fazer comprar o Juquinha? Eu acho que no Juquinha eu consegui acertar a primeira página. É uma coisa muito importante para mim quando eu estou fazendo quadrinho, a primeira página. E eu acho que nesse caso aqui eu fui muito feliz, né? Como vocês podem ver aí, eu acho que deve estar passando aí agora, a primeira página
é essa daqui. Você é feio. Né? Então a menina que ele gosta, né? O Juquinha tá indo se declarar pra menina que ele gosta na escola, então tá todo mundo assistindo. E ela diz, você é feio. Essa é a primeira parte do quadrinho. Não, e é muito impactante, né? Porque assim, a partir daí também a pessoa pode se imaginar no papel do Juquinha, porque é uma frase forte, numa sociedade onde todo mundo busca a beleza, nem que seja uma beleza superficial. A pessoa falar isso de você, e a gente cria empatia pelo Juquinha, né? Isso eu falo de você. Pode gerar 1001 conflitos na sua cabeça, né? E a partir dessa primeira fala, ela piora a situação, né? Ela profere ofensas ainda maiores. E basicamente o livro todo é o Juquinha tendo que lidar com essa situação, né? Com essa humilhação pública, porque todo mundo da escola começa a rir da cara dele e ele se fecha no quarto e decide que ele vai ficar lá pra sempre, pra não ter mais que encarar mais nenhum ser humano, não ser humilhado e tal. Mas acontece isso tudo ainda no começo, né? Uhum. Uma coisa Não é muito spoiler, séria né? que ele esqueceu. Que ele se tranca no quarto, Uhum. mas aí ele tem necessidades fisiológicas. Exatamente. Né? E aí, só que como ele é um cara muito sério, de quem tem 8 anos, sabe? Ele é um homem muito sério, muito definido no que ele fala que ele vai fazer, ele se mantém fechado no quarto. Se ele sair para poder fazer suas necessidades fisiológicas, ele eventualmente vai descumprir sua promessa, Ele vai trair encontrar, a si mesmo. encontrar outro ser humano. E ele é um punk rocker, né? Ele é um cara de Exato, palavra, ele é um cara exato. durão. E aí ele segura a onda até começar a delirar. Uhum. Então parece assim, né? Muita gente me pergunta, inclusive, que drogas eu usei para fazer esse livro aqui. Nenhuma, só quadrinhos, né? E Você usou a maior delas. é a pior de todas. E aí o Juquinha, nesse ensimesmamento, nesse fechamento dele na própria mente, ele tem toda a aventura dele acontecendo, né, no próprio, ele contra ele, né? É o pior inimigo de todos, né? Nós Conflito mesmos. interno. O velho e conhecido conflito interno. E essa é a narrativa inteira. Então ele tem 272 páginas com essa história, né? Essa história dele, do Juquinha se degladiando consigo mesmo. E é aquilo, né? Vocês podem imaginar que ele vai ter que voltar para a escola um dia, ele vai ter que encontrar os amigos que humilharam ele de novo, ele vai ter que encontrar a menina de novo. Então a gente vê como isso vai se dar nessa história. Não, e é uma história linda, impactante, tem um quê de filosofia muito grande e uma história de muitas camadas, né, cara? Não é uma história assim, pra quem pode ouvir de maneira superficial, uma criança que falou que foi xingada na escola. Pode parecer superficial, mas é uma história de muitas camadas e que no fim, esses dias você estava falando pro pessoal, mas o Juquinha é uma história infantil? Eu falei assim, cara, é uma história que as crianças leem de enxerida. Mas sim. é uma história muito adulta, cara. E eu falo pro pessoal, olha, esse aqui, ele pode ser lido. É Claro que diferente pode, esses livros da Marta, eles são livros para adultos, né? Uhum. O Juquinha também mas ele pode ser lido pelas crianças. Elas vão entender uma coisa, os adultos vão exatamente. entender outra. Como o próprio, um dos textos que a gente colocou aqui na quarta capa, né, do Yuri Eusébio, da revista O Grito, ele fala: a obra é permeada pelas referências que formaram um repertório inacabável de Max Andrade, em uma amálgama que vai de Naruto até Dostoiévski, passando por Digimon, Supla e, claro, Hermann Hesse. Óbvio, né? E é muito engraçado, eu gostei muito desse texto que dá um pouco dessa impressão da mudança, né? Porque aqui tem mangá, a gente tem Verdade, essa brincadeira também, né? Porque eu antes do Juquinha, o meu trabalho era ainda mais a cara do mangá, né? Então era sempre essa conversa de que eu fazia o mangá brasileiro e que eu acredito nisso, mas o Juquinha ele vai meio que indo pra tudo quanto é lado. Então Sim. tem o mangá, tem a filosofia, tem literatura, tem tudo quanto é tipo, né? Tem música, muita música Sim, também. Então o Juquinha ele expande, tem recorte, colagem. Tem. Então a gente vai para um lugar muito louco aqui nessa produção. E aí, para a edição da Taverna, a gente, diferente, né, da anterior, para as pessoas que já têm anterior, né, Uhum. a gente tem, como o Felipe mostrou, né, um design totalmente novo, essa capa feita pelo Cris aqui, que ficou incrível, a sobrecapa, novos comentários aqui, Sim. a capa interna também. O papel pólen 90, então ele é um livro mais grosso Sim. do que o anterior, mesmo que o outro seja de capa dura. Sim, Esse exatamente. aqui ainda mais grosso. Ou segundo algumas editoras, é um papel pólen de alta gramatura.
Exatamente. Tem que gramatura. falar bem assim, alta gramatura. E Foi o que ela disse. a gente refez o lettering inteiro, né? Então, a gente tem esse cuidado, assim como a gente fez com Forma ou Consciência, se a gente vai relançar um gibi, a gente vai turbinar ele, né? Claro. Então, esse aqui não tem páginas coloridas, ele é todo em preto e branco, mas ele tem esse papel mais grosso e a gente refez o lettering inteiro. A Larissa fez a base desse lettering, depois eu continuei. Então, todo o texto aqui foi revisado novamente, recolocado. A gente melhorou esse trabalho e também com as imagens, a gente também fez a nossa mágica de conseguir melhorar ainda mais a qualidade da impressão e a resolução da imagem, o contraste do preto com o branco, vocês vão estar vendo isso aí com o vídeo. Então a gente adaptou essas imagens que eram coloridas para preto e branco. Então a gente conseguiu chegar num resultado gráfico ainda mais bonito do que o anterior, e é aquilo como eu falei, tem novos extras, tem um texto novo de pós-fácil, tem novas artes do Juquinha que não haviam saído Antes, né? na edição, quem entendedores entenderão essa referência aqui, e também tem uma história nova, uma pequena história nova do Juquinha voltando 5 anos depois. Que é muito forte, por sinal. Então, senhoras e senhores, já estejam preparados aí para acessar o site da Taverna do Rei ou na sua comic shop favorita, que o Juquinha já está entre nós. O preço, você lembra o preço de capa? R$ 59,90, mas está com 20% de desconto só no site da editora e da loja Taverna do Rei. É isso aí. Com o Chaveiro. chaveiro e O também estamos lançando junto com isso uma camiseta nova do Juquinha. Então teremos muitas coisas especiais nesse momento. Para além disso, a gente vai fazer esse lançamento, né? A gente planejou e se esforçou muito para que isso chegasse. Amanhã eu estou indo para Manaus e eu vou participar do Circuito Amazônico de Quadrinhos inteiro. Então são 6 eventos: Manaus, Parintins, Boa Vista, Belém, Macapá e Palmas. Então assim, a gente vai... Primeiro, as primeiras pessoas que vão ver esse livro do Juquinha, que vão receber, que vão ter a oportunidade de comprar comigo assinado nos eventos, vai ser o pessoal do norte do país. Então o Juquinha vai fazer, que nada mais punk, né? Também Isso, do é isso que eu ia isso. falar agora. O Juquinha mal começou no mundo, é um punk rocker e tá fazendo uma turnê pelo norte. Salve, Juquinha. E também fiquem de olho para depois da pré-venda do site com desconto e com o chaveiro e dessa tour no norte, a gente também vai preparar um lançamento muito especial aqui em São Paulo. Você não perde por esperar, meu amor. Então é isso, meu bom e velho seguidor aqui do YouTube. Um beijão pra vocês. Abracinho, sintam-se abraçados, beijados. E até a próxima. Valeu!